Seguimos com escatologia em tempos de crise. Eu sei que nós tivemos algumas mensagens ao vivo, mas eu quero retomar essas mensagens ao vivo e gravá-las aqui no estúdio, porque em alguns aspectos o som às vezes não é muito claro. Então eu quero falar um pouco sobre o que já tenho compartilhado com a igreja e ir um pouquinho mais na frente. Então esta retomada de teologia ao dia justamente para continuar nossa conversa do Apocalipse. Nós ficamos no capítulo 1, vamos para o verso 4. João escreve assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. João, meu Deus do céu, até quanto Paulo? João escreveu o Apocalipse. João então vai colocar os destinatários, vai falar das 7 igrejas que estão perto da ilha de Patmos. Se você pegar um mapa da Bíblia, um mapa de geografia bíblica e contemplar a ilha de Patmos, vai achar que as 7 igrejas estão bem próximas dela e dá até para percorrer a pé uma do lado da outra. Começando por Éfeso, conclui a Laodiceia, e se pega o percurso, vai passar pelas 7 igrejas na ordem que João escreve. Então, quando João abençoa com a bênção apostólica, uma coisa normal, comum, o número 7 então vai aparecer muito no livro do Apocalipse. E aqui aparece como os espíritos que estão diante do trono do Senhor. É claro que nós podemos pensar, quando nós pensamos assim, nos 7 espíritos de Deus, nós podemos supor, pelo que vemos mais adiante, que são as 7 igrejas. As 7 igrejas que Paulo fala, que João fala. Por quê? Os 7 Espíritos de Deus, podemos dizer então que é o Espírito de Deus impregnando a igreja da sua presença e poder para testemunhar, cuidando e preservando o povo de Deus em todo momento e lugar. E também vai mostrar que a igreja está presente no trono de Deus. Jesus tem a igreja na sua mão e essa igreja também está dentro da presença do Senhor. E por quê? Porque nós lembramos que Cristo intercede por nós perante o Pai. O número 7 também pode ser referência à atividade séptupla do Espírito de Deus no ministério de Cristo, o que está em Isaías capítulo 11, verso 2, quando fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito e o temor do Senhor. 7 atividades do Espírito de Deus no ministério de Cristo. Essas 7 atividades ainda permanecem dentro da igreja e João escreve os 7 Espíritos de Deus em alusão possivelmente ao texto de Isaías. Não está dizendo que são 7 Espíritos de Deus, mas a operação, a atividade séptupla do Espírito dentro da igreja, assim como operou em Cristo. E ali, quando João fala sobre isso, nós podemos passar então para o verso 9, porque eu quero hoje falar um pouco sobre as igrejas, sobre os destinatários. E depois eu vou retomar e falar sobre Cristo. Então, esse verso que eu li anteriormente, ele volta mais uma vez quando falamos de Jesus. No verso 9, Paulo, meu Deus do céu, até quando, Paulo? É João. João escreve: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreve um livro, o que vês, e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 cartas às igrejas, nós vamos entender então por isto, que todas e cada uma das igrejas leu as 7 cartas. Éfeso leu as cartas para ele, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e assim por diante. João se identifica com eles. João se chama de irmão e companheiro. Ele não era somente um irmão na fé, mas alguém que é coparticipante do sofrimento e das tribulações dos irmãos. E João não é que se identifica, tipo assim, nós pensando naqueles que estão sofrendo, nós podemos nos identificar por empatia, mas João, na verdade, se identifica porque também padece com eles. João também está sofrendo por causa do Evangelho. João não estava perseguido, na verdade, João já estava preso. Já tinha sido pego, julgado e condenado. Estava na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho.
Essa carta, então, não foi escrita desde a escrivaninha de uma casa, da comunidade de um estúdio, tipo este aqui. Não tem nada a ver. João escreve esta carta sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo a perseguição por causa do testemunho de Jesus. E isso é importante, porque esse contexto de perseguição vai impregnar a carta de Apocalipse. Essa questão do testemunho de Jesus, de sofrer pelo Evangelho, impregna o conteúdo da mensagem do apóstolo. Patmos ficava a 80 quilômetros, no mínimo, de Éfeso. E devemos levar em consideração, então, que a perseguição feita por Domiciano era a perseguição que João estava sofrendo. Essa perseguição foi o quê? Domiciano, ele trouxe de volta o culto ao imperador e a negação dos cristãos em adorar o César como Deus poderia chegar, no melhor das hipóteses, a uma opressão. Mas, se a pessoa for denunciada, ela ia presa por, pasmem, ateísmo. Os cristãos eram acusados de ateísmo. Por quê? Não no sentido de que não acreditavam que Jesus era Deus, nada a ver. Era a questão de negar César como Deus. Como negavam César como Deus, os cristãos eram acusados de ateísmo pelos romanos. Engraçado, não é? Então, ali, a relevância do Apocalipse é vista nesse detalhe. Este livro foi escrito num tempo de perseguição, de opressão, assim como está acontecendo hoje, o que torna o livro do Apocalipse relevante. As igrejas perseguidas olham para o Apocalipse como um livro de consolo, de conforto. Nós que estamos no momento em que sentimos que a igreja está sendo oprimida, no sentido de querer calar a voz da igreja, de querer silenciar a voz da igreja, de censurar a igreja no seu papel profético. O livro de Apocalipse deveria trazer para nós justamente esse encorajamento a prosseguir. Por quê? Porque nós todos estamos encaixados nas 7 igrejas. E ali então Jesus é apresentado. Então João apresenta Jesus no verso 5 e fala da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. E vem as palavras de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é Jesus em Apocalipse? Primeira questão, Jesus é o primogênito dos mortos. Cristo é as primícias dos que dormem, como Paulo, aqui é Paulo, escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca jamais morrer. Por isso é que João o chama o primogênito dos mortos. É aquele que ressuscitou dos mortos e nunca jamais a morte terá poder sobre ele. É o primogênito porque nós seguiremos isso. Seja que morramos, aqueles que morreram, que dormiram com o Senhor, experimentarão o poder da ressurreição de Cristo. E se estivermos vivos para a vinda do Senhor, nós experimentaremos a transformação do nosso corpo, a glorificação. Jesus também é chamado o príncipe dos reis da terra, como fala no Apocalipse, no capítulo 19, e Pedro também fala isso. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é a fiel testemunha, porque o próprio João escreve que Jesus nos revelou o Pai, cheio de graça e verdade. Jesus que nos libertou pelo seu sangue do pecado, através do seu sacrifício expiatório, através da propiciação, como Paulo escreve em Romanos capítulo 3, e o autor de Hebreus fala disso em Hebreus capítulo 9. Jesus que através da redenção nos constituiu um reino de sacerdotes. 1 de Pedro capítulo 2 também, Pedro fala sobre isso. Somos real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus. Jesus também, que merece honra e glória, digno de ser louvado. Ele virá nas nuvens, visível, todo olho o verá. A vinda do Senhor não será uma coisa escondida. Ela será manifesta em poder e glória. E todos contemplaremos essa vinda gloriosa do Senhor. E é claro que ele vai se colocar como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, mostrando a sua eternidade.
Voltamos a João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isto era no princípio com Deus. Jesus é eterno. Ele é o eterno Deus, o todo-poderoso Deus. E ele, então, vai se apresentar como? Como o leão da tribo de Judá. Esqueça, no Apocalipse, do Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz, foi imolado na cruz. Mas o que nós vamos ver aqui é o Cristo como o leão da tribo de Judá. Aquele que tem o reino, o poder, a glória, aquele que reina, aquele que vai subjugar os seus inimigos sob seus pés. É claro que o Cordeiro vai aparecer, eu quero que me entenda isso. Mas não pense na vinda do Senhor como Jesus sendo o Cordeiro. Jesus voltará na sua majestade, força e poder. E por isso os reis da terra e todos os que não creem em Cristo vão se lamentar por esse dia. E Jesus é aquele que está no meio da igreja. Entre os versos 12 ao 16, João escreve: virei-me para ver quem falava comigo, e ao meu voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa de uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. A descrição de Cristo aqui nos lembra a majestade. Esta descrição de Cristo vai aparecer também na introdução das cartas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Os candelabros, então, representam a igreja de Cristo, porque o Senhor está no meio dela. Lembramos de Mateus 28, 20, quando Jesus fala: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. A descrição de Cristo, então, é semelhante a um ser humano, porque Jesus é Deus, Jesus é homem. A sua dupla natureza aqui é manifesta. Então, é semelhante a nós no seu nascimento e vida, semelhante a nós para se tornar o nosso substituto, semelhante a nós na sua morte, semelhante a nós para se tornar o sumo sacerdote. E ressuscitou, e nós ressuscitaremos assim como ele ressuscitou também. Porém, ele é o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote, o leão da tribo de Judá. Numa ordem melhor do que a levítica, Hebreus vai colocar a ordem de Melquisedeque. O cinto fala da realeza, poder e domínio, Salmo 24. Cabeça e cabelos brancos vão mostrar pureza e santidade. Justiça e juízo, fala o Salmo, são o cimento do seu trono. As cores do seu cabelo nos lembram um ancião de dias que aparece no livro do profeta Daniel, que fala, claro, da sua eternidade. Os olhos como chama de fogo falam do poder escrutador de Cristo. Cristo que consegue, como fala João capítulo 2, consegue ver ali na profundidade do pensamento do ser humano, conhece as intenções do coração. Ninguém precisa falar nada perante Jesus. Ele conhece tudo. Ao mesmo tempo, um olhar purificador, o fogo que consome, o fogo que purifica. Pés parecidos a um metal brilhante. Por quê? Porque não se desgastam, não se cansam, como fala Isaías, como fala o Salmo 121. Mas ao mesmo tempo são os pés, como fala Romanos capítulo 16, verso 20, que esmagará os seus inimigos. Então, ali vem a voz portentosa, a voz do Senhor que ecoa por toda a terra, como fala Romanos capítulo 10, a voz de Cristo que vai sobressair sobre as outras vozes, as vozes dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos, por que falso? Do anticristo. A voz do Senhor, que é a voz do bom pastor, e as ovelhas ouvem e seguem essa voz preciosa. A voz do Rei da Glória, perante a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Na sua direita, então, ele segura 7 estrelas. Ele detém e governa sobre as igrejas. A igreja de Cristo é governada por Cristo e Ele é quem governa e determina o seu futuro. Ao mesmo tempo, manifesta seu cuidado e amor fraterno como bom pastor. E, é claro, da sua boca sai a espada de 2 gumes. Lembramos automaticamente de Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 gumes. Essa mesma figura aparece em Apocalipse capítulo 19, quando Jesus desce com uma espada de 2 gumes na sua boca e mata todos os seus inimigos com isso. E o brilho do seu resplendor como o sol
porque todos estamos amparados pelo seu calor bondoso, e ele é o sol da justiça, nada se esconde do seu fulgor e poder. E ali, é claro, Jesus depois vai ser apresentado como o eterno Deus, nos versos 17 ao 20 do capítulo 1. Quando fala assim, então ouvi cair aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim, a mão direita é esta, e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto do presente quanto as que acontecerão depois desta. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Se contemplamos Jesus na sua majestade, força e poder, é automático, nós caímos prostrados perante o Senhor, porque não há como se sustentar perante a presença do Senhor e do Cordeiro. Não há como homem algum se resistir perante a santidade, o poder, a glória de Cristo. A atitude de João é uma atitude automática, porque o nosso corpo físico mortal não consegue suportar a eternidade do Senhor. E somente a vida nossa vem por causa de Cristo. E ele se apresenta como isso, aquele que morreu, mas agora vive para todo sempre. O Cordeiro de Deus. Volta a mostrar que ele é o primogênito dos mortos, a nossa esperança preciosa e eterna. Jesus é quem tem o poder para julgar, por isso ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o juiz. Sendo o juiz, ele governa sobre o inferno. Satanás não reina sobre o inferno. O inferno não é o lugar do domínio de Satanás. O inferno é a prisão eterna para aqueles que se levantam contra o Senhor e contra seu Cristo. E sendo Deus, Jesus, o justo juiz, ele é quem tem as chaves da prisão. Por essa autoridade, então, por Cristo, ele pede a João, então, que escreva. Por quê? Porque é necessário que este testemunho seja manifesto até nós e até as gerações vindouras, se isso acontecer. Estrelas, mensageiros, candelabros, veja como representa a igreja. Os mensageiros, os anjos, a palavra mensageiro, anjo, é o mesmo, que em muitas ocasiões também são traduzidos como os líderes da igreja. Por quê? Porque a palavra evangelho, se você vê a palavra evangelho, ela tem dentro, a sua palavra grega, o angelion, tem a palavra angelos, que refere justamente aos anjos. Então, quando nós falamos do evangelho, nós automaticamente falamos do mensageiro, da mensagem e da pessoa pela qual nós estamos falando. Jesus se preocupa tanto pela igreja quanto pelos seus mensageiros. Então, a igreja, a liderança, tem o amparo de Cristo. Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor de tudo. Se nós vemos em Apocalipse uma descrição assim de Jesus, é justamente para que nós não tenhamos medo daquilo que virá. É comum nós termos medo daquilo que virá, é comum nós olhar para o futuro com incerteza. Mas uma coisa é fato, se nós estamos sobre a liderança e o cuidado do Senhor, nós não temos o que temer. Porque a nossa esperança não está no governo humano, não está nas mudanças que podem acontecer por causa das leis, não está nem sequer na restauração dos bons costumes. A esperança da igreja está em Jesus, na obra que nós, como igreja, devemos fazer, na obra do Espírito e aguardar o novo céu e a nova terra. Mas até então, nós lutamos para que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Deus que é justiça, paz e alegria. Um reino de Deus que se estabelece no mundo através de corações que se arrependem e se convertem perante o Senhor. Quando olhamos para o Apocalipse, nós temos que lembrar da igreja perseguida, daqueles que sofrem e sofrer juntamente com eles. Inclusive, ter a força para suportar os ventos que estão chegando ao nosso país. Para suportar com paciência e ter então a força do Senhor para seguir. Se Jesus é o Senhor da história, se Jesus é o Senhor da igreja, e nós passaremos por momentos difíceis, ou passamos por momentos difíceis, é para ter a certeza de que nada foge do seu domínio e poder e que sempre podemos confiar no Senhor. Já na próxima, começamos com o estudo das igrejas, das 7 cartas das 7 igrejas. Por aqui vai ser um pouco mais breve do que nas pregações da igreja, então aqui sim, cada mensagem será uma igreja.
E eu acho que assim vamos nos nivelar com os cultos da quarta-feira. Então, isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Continue, inscreva-se aqui no canal, faça então, coloque as notificações para quê? Para que sempre esteja atualizado com esta e outra série de mensagens aqui no meu canal. Que Deus abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise.